Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal. Eu me chamo César Wagner, tenho formação em pedagogia e atualmente sou servidor público federal do Instituto Federal do Ceará, ocupando o cargo de pedagogo. Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você está se preparando para concurso na área educacional, esse é o canal certo. Então, eu vou te acompanhar nessa jornada e hoje nós vamos trabalhar aqui algumas questões de tendências pedagógicas no concurso que foi realizado o ano passado na Universidade Federal Rural de Pernambuco para o cargo técnico em assuntos educacionais. Uma peculiaridade interessante desse cargo é que qualquer licenciado ele pode concorrer à vaga nesse certame, tá bom? Então, as instituições públicas de ensino federais, elas têm vagas, né, na área técnica, e entre esses cargos está lá o cargo técnico em assuntos educacionais, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos aqui resolver algumas questões de tendências pedagógicas, tá bom? Ver como é que essa banca, ela cobrou essas questões, para que a gente possa se preparar melhor para os próximos certames. Lembrando que esse ano tem previsão de muitos concursos públicos, principalmente nas instituições federais de educação. Entre eles está previsto o concurso unificado para docente, que creio que surgirão muitas vagas. Então, se você está nessa jornada, vai começar 2025 se preparando para concurso público, esse é um canal certo, porque semanalmente eu vou estar postando vídeos e materiais específicos de conhecimentos pedagógicos aqui no meu canal, beleza? Então, sem mais delongas, eu trago aqui um resumo, né, sobre tendências pedagógicas. Eu creio que após a gente introduzir e internalizar um pouco do que está previsto de conteúdo aqui nesse resumo, nós vamos poder responder em média aí 80 a 90% das questões que são cobradas em tendências pedagógicas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre tendências pedagógicas, né? A gente precisa saber que há dois espectros aqui ideológicos de tendências pedagógicas, tá bom? Há duas correntes teóricas de tendências pedagógicas. Eu tenho as correntes de tendências pedagógicas liberal, tá bom? Então foque nesse nome, liberal, e eu tenho as tendências pedagógicas progressistas, ok? Então vamos lá. E essas tendências pedagógicas, né, em algum momento histórico, elas surgiram para contestar um pouco do que era a perspectiva pedagógica de um determinado período histórico, cultural e econômico. Tranquilo? Então vamos lá. Dentro das tendências liberais, quais são as tendências pedagógicas que nós temos? A gente tem a tradicional, a renovadora progressivista, e ela também aqui ela é apresentada como renovada diretiva, tá bom? Eu tenho a renovadora não diretiva, tá certo? E eu tenho a tecnicista. Então, dentro das tendências liberais, eu tenho 4 tendências pedagógicas, beleza? E dentro das tendências progressistas, eu tenho a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos, ou então a histórico-crítica, como também ela é cobrada em provas de concurso. Então, veja bem, o que eu preciso levar para a minha prova? Eu preciso levar que eu tenho duas correntes de pensamento pedagógico, uma que se coloca dentro da tendência liberal. Eu tenho 4 tendências pedagógicas, né? Eu tenho a tradicional, a renovadora, ou renovada diretiva, a renovadora progressivista, eu tenho a renovadora não diretiva e eu tenho a tecnicista. Dentro da corrente progressista, eu tenho a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. E aqui eu vou falar um pouco das características gerais, tá bom? Dessas duas correntes teóricas, né? A liberal e a progressivista. Quais são as características gerais das tendências liberais, né? É a manutenção do status quo, tá bom? Da ordem vigente. Então veja só, eu vou ter dentro da corrente liberal a tradicional, a renovadora, que contesta muitas práticas dessa tendência tradicional, porém ela não rompe com o status quo da sociedade, daquele modelo de sociedade vigente, tá bom? Ela não vai contestar esse modelo. Por isso que ela está dentro da liberal. Ela vai contestar, na verdade, são as práticas pedagógicas, né? Eu tenho a valorização do ensino humanístico de cultura geral, então essas tendências, né, e aqui está mais voltada para a tradicional, ela tem um olhar mais conteudista, tá certo? É uma das características das tendências liberais. E eu tenho também o desenvolvimento e valorização das aptidões individuais, e aqui está mais voltada para essas duas tendências aqui, ó, a renovadora, progressivista ou diretiva, né, e a renovadora não diretiva, né? Enquanto a tradicional, ela exige o conteúdo, tá bom? Essa cultura humanística, né? A
as tendências renovadoras, né, as duas tendências renovadoras, ela já parte mais para as aptidões individuais, ou seja, ela já tem um olhar mais voltado para o sujeito, tá certo? E por que elas estão dentro das liberais, né? Voltando àquilo que eu tinha acabado de falar. Porque elas não contestam o status quo da sociedade. Então, ela não faz uma crítica das condições sociais desiguais dentro de determinada sociedade, ok? E a preparação para assumir papéis sociais, tá bom? Todas estão dentro, né, tem essas características aqui. Uma apresenta, né, mais forte uma característica, enquanto outra vai apresentar mais forte outra característica, tá certo? E as características das tendências progressistas, né, de modo geral, busca a transformação social, por isso que ela rompe com essa ideia das tendências liberais, né, enquanto a tendência liberal não contesta essas desigualdades, a tendência progressista ela vai contestar sim as relações desiguais, porque isso tem uma influência no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, ok? Faz uma crítica às condições de desigualdade social, consciência crítica, então ela exige que a escola, né, ela faça com que o sujeito tome essa consciência crítica para poder transformá-la, para poder transformar essa realidade, e a prática de ensino precisa considerar as condições socioeconômicas dos alunos. Então, há aqui novos ingredientes, né? Então, por exemplo, não é só as aptidões individuais, não é só o conteúdo pelo conteúdo. As condições socioeconômicas dos alunos, elas influenciam nesse percurso formativo do processo educacional, tá certo? E agora a gente vai adentrar mais especificamente sobre cada tendência, ok? Então vamos lá para as tendências liberais aqui nesse próximo tópicozinho, tá bom? Vamos lá, eu tenho a tradicional. Quais são as características da tradicional? Atividade centrada no professor, então aqui o professor é a autoridade máxima, né? O professor é que detém o conhecimento e o aluno é uma folha em branca. Na verdade, o aluno vai chegar lá na sala de aula para absorver esse conhecimento do professor, ok? Exposição oral, né? Uma das metodologias, a questão da memorização da matéria, a postura passiva dos alunos, frente, obviamente, né, ao conteúdo, e as matérias de ensino são tratadas isoladamente. Então, há uma fragmentação também da apresentação dessas matérias, não há uma ideia do todo, tá bom? A renovada progressivista, a renovada diretiva, né, aqui a gente muda o polo. Um polo é centrado no professor, na tradicional, na renovada, embora esteja dentro da tendência liberal, o polo é centrado no aluno. Tem como participação ativa, tá certo? O professor como facilitador, aqui o professor ele é um facilitador do processo, né? Aqui a ideia de aprender fazendo está muito presente nessa tendência, né? Da renovada, ou seja, a gente muda a metodologia, ou seja, enquanto uma está focada no conteúdo e o aluno, né, ele é um sujeito passivo, aqui não, aqui o aluno ele é um sujeito ativo e a ideia de aprender, ele precisa estar a fazer determinada atividade para poder absorver aquele conhecimento. Uma das práticas muito comuns nessa tendência são a pedagogia de projetos, né? Essa prática metodológica de pedagogias de projetos, ela traz muito o aluno nessa perspectiva do aprender fazendo, tá ok? Maior valorização do processo de aprendizagem em detrimento do conteúdo, né? Então, o conteúdo aqui não é tão importante, tá certo? O processo é mais importante. E o principal teórico, né, gravem esse nome, é o John Dewey, ok? Dentro da renovada progressivista ou renovada diretiva, tá certo? A próxima, renovada não diretiva, né? A escola tem o papel de formar atitudes, e aqui, qual é a diferença, professor, da renovada diretiva ou renovada progressivista para a renovada não diretiva? Enquanto a renovada diretiva, a gente tem um papel do professor como facilitador e que os alunos, né, eles precisam aprender fazendo, e aqui o conteúdo ele não é descartado diretamente, o conteúdo é importante ainda dentro desse processo, embora ele seja secundário, tá certo? Na renovada não diretiva, o que a escola procura, na verdade, é formar atitudes, tá bom? Há uma espécie de um acolhimento psicológico desse aluno, tá certo? Preocupação com o aspecto psicológico do aluno, né? Então, antes de eu trabalhar o conteúdo por si só, com novas metodologias, eu preciso formar atitudes no meu aluno, né? Eu preciso acolher ele psicologicamente, tá bom? Por isso que ele é não diretivo. Por que ele é não diretivo? Porque a perspectiva aqui não é uma instituição que vai direcionar o aluno para um determinado nível de conhecimento, mas é um acolhimento desse aluno para que as aptidões individuais dele possam florescer dentro dessa estrutura escolar, tá certo? Por isso que é não diretivo. O processo de aprendizagem precisam estar ligados com as vontades dos alunos, né? A outra ideia de não ser diretivo. Então, são os alunos, né, através dessas aptidões,
é através dessas vontades dos alunos é que o processo de ensino ele vai ser direcionado, tá bom? E o principal teórico é o Carl Rogers, ok, gente? E aí a gente tem outra tendência aqui dentro das liberais, que é o tecnicismo, né? Aqui o papel do professor é executar e administrar, então aqui eu tenho uma racionalidade do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, eu procuro a maior eficiência, né, para que eu possa formar o maior número de pessoas com tempo menor e com menor material humano também, tá bom? O uso de técnicas e manuais para a racionalização do ensino, né? Então, aqui entra a figura, né, do livro didático, ou seja, o professor aqui tem um papel secundário simplesmente de executar, né? Eu tenho vários manuais que vêm de cima para baixo e a escola e os professores vão executar aquilo com os alunos, porque é o mais certo e assertivo a ser feito dentro dessa tendência, ok? Procurando a eficiência do processo e articulação com o sistema produtivo, né? Aqui eu estou formando para ocupar para que as pessoas ocupem papéis, né, sociais dentro da sociedade, tá certo? E aí a gente vai aqui para as tendências progressistas, tá bom, gente? A primeira é a libertadora, um teórico importante dessa tendência é o Paulo Freire, né? E aí é importante vocês terem, né? Qual é a tendência desse teórico? É a libertadora, tá bom? Aqui a atividade de ensino é centrada na discussão de temas sociais e políticos, né? Aqui o Paulo Freire ele traz muito essa ideia da consciência política, da consciência de classe das pessoas. Um aspecto interessante dessa tendência é que ela está muito voltada para jovens e adultos. E diga-se de passagem, o Paulo Freire ele conseguiu alfabetizar dentro dessa sua metodologia, dessa sua tendência pedagógica, né? Esse público em especial, porque ele diferenciava, obviamente não tem como você trabalhar a alfabetização em jovens e adultos da mesma forma que você trabalha a alfabetização em crianças. Então, ele já entendia que essas pessoas tinham um conhecimento de mundo e através desse conhecimento de mundo é que a gente poderia começar a trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? O professor e aluno analisam problemas sociais da realidade, né? E consideram o contexto social e político dos alunos, ok? Então, aqui está mais para a formação política dos alunos, né? A tomada de consciência da realidade, tá bom? A outra tendência, né, que é a libertária, essa tendência libertária, ela se parece muito com a renovada não diretiva, né, porque ela tem uma abordagem educacional, tem como base o princípio de autogestão, ou seja, os grupos de alunos dentro da escola é que vão se autogerir na sua liberdade e emancipação. Por quê? Porque são eles que vão propor, né, quais conteúdos, quais temáticas eles precisam estudar dentro desse ambiente escolar, ok? E aí, o que difere da renovada não diretiva? É porque a libertária ela quer romper com a ordem vigente, ou seja, ela quer romper com o sistema econômico, social e desigual vigente, tá bom? Dentro dessa perspectiva progressista, ok? Então, romper com as estruturas de hierarquia e autoridades da sociedade, da educação tradicional, o professor é tido como um conselheiro, né? Então, aqui não há uma relação hierárquica entre diretor, professor, todo mundo está no mesmo nível, ok? E o principal teórico, né, o Freinet, que está muito presente dentro dessa teoria. E a teoria crítica social dos conteúdos, dentro dessa perspectiva das tendências progressistas, né, o foco aqui é nos conteúdos, né, e no seu confronto com as realidades sociais. O que difere essa das outras? Embora as outras, né, trabalhem muito esse aspecto do individual, da consciência política, da criticidade, da visão de mundo, a libertária trabalha muito a questão da autogestão, de não autoridade, né, de que as pessoas elas possam escolher o seu próprio caminho e romper com as desigualdades. A crítica social dos conteúdos diz o seguinte: não, isso tudo é importante para romper com o sistema vigente, mas tem algo que é essencial, é os alunos dominarem os conhecimentos historicamente construídos, né, que seriam os conteúdos das disciplinas, tá bom? Então essa tendência ela traz algo importante, que é os alunos se apropriarem dos conteúdos para que eles possam depois, em confronto com as realidades sociais, transformar essa realidade, ok? O professor é o mediador entre conteúdos e alunos, e o ensino e aprendizagem como centro o aluno, né? Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva, tá bom, gente? Então, feito esse pequeno resumo, né, nós vamos agora ver como é que esse concurso, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, inclusive concurso realizado em 2024, cobrou esse conhecimento, né, de tendências pedagógicas no seu certame, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. A tendência pedagógica, em que a ideia é
aprender fazendo, opa, nós falamos sobre a tendência que trabalha isso, né, aprender fazendo. Então veja como um resumo muito bem detalhado, a gente mata uma questão dessa. Valorizando as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social é denominada de. Gente, aqui é muito tranquilo, porque quando eu sei que, como eu vi lá o resumo, né, que nós acabamos de apresentar para vocês, eu sei que aprender fazendo só tem uma teoria que trata especificamente isso, né, uma tendência, que é a renovada, tá bom? A renovada diretiva, né, para ser mais preciso, tá certo? A gente analisando aqui as questões, né, é a tecnicista? Não, o que a tecnicista exige, né? A racionalização do ensino, ou seja, a questão de a gente ter manuais em que os professores simplesmente executam esses manuais e os alunos, entre aspas, aprendem, né, esses manuais. Então, não é aprender fazendo aqui. A renovada, né, a gente já sabe porque acabamos de ver. A tradicional não, aqui o foco não é aprender fazendo, né, o foco não são experiências, pesquisas, descoberta, o foco aqui é o professor e o conteúdo. O aluno aprende quando ele memoriza, tá bom? A libertadora do Paulo Freire também não é aqui a consciência política e a crítica social dos conteúdos também não é, porque a crítica social dos conteúdos, né, a gente, além do conteúdo ser importante, do professor ser mediador, do aluno ter um papel ativo do processo, a crítica social dos conteúdos ela traz essa ideia de que o aluno, ao se apropriar desse conhecimento, ele transforma a sua sociedade, né, e transforma a sua realidade, tá bom? Então, a única que trata aqui, ó, aprender fazendo, valorizando tentativas experimentais, quais são a pedagogia, a metodologia que envolve pedagogia de projetos, né? Que tendência é essa de aprender fazendo? É a renovada, tá certo? Aqui, mais especificamente, a renovada diretiva, né? Como a questão não especificou isso, então a alternativa correta, a alternativa B, beleza? Vamos para a segunda questão. Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão da realidade histórico e social. Opa, olha que interessante a questão aqui. Quem viu lá o resumo, né, já mataria essa questão, saberia qual é a tendência que ele está trabalhando. A fim de tornar possível o papel mediador da educação no processo de transformação social. Opa, falou em transformação social, já sei que ele está falando das tendências progressistas, ok? Não que a educação possa, por si só, produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, ou seja, por meio da transformação das consciências. Então, gente, eu já sei que ele está trabalhando aqui as teorias progressistas, né? E quais tendências colocam a ideia de compreensão da nossa realidade histórico-social e tornar possível, né, o mediador da educação como processo de transformação social. Não é só a consciência política, não é só aquela ideia libertária da autogestão de grupos, mas é a ideia da crítica social dos conteúdos, né? É através da apropriação desse conhecimento historicamente construído que nós, em confronto com a realidade, vamos transformar essa realidade. Então, eu já sei que não é aqui a tecnicista, não é a renovada, né? Porque eu sei que elas não estão dentro da perspectiva das tendências progressistas. Poderia ficar em dúvida entre a libertadora do Paulo Freire, mas a libertadora do Paulo Freire, ele precisaria aqui estar trazendo a ideia de consciência política muito forte, coisa que ele não está, tá bom? Ele está trazendo aqui a ideia da realidade histórica e social e a questão da transformação social, né? Transformações das consciências através, aqui, das mudanças sendo mediatizada. Então eu sei que aqui trabalha essa ideia de mediação, né? A ideia da compreensão histórico e social da realidade através dos conteúdos é a crítica social, tá bom? A libertadora trabalha a conscientização política, ok? Através da conscientização política, eu transformo essa realidade. Mas aqui trabalha esse confronto, né? Da compreensão da nossa história, da realidade histórica e social. E o papel da educação nesse processo de transformação é a crítica social dos conteúdos, tá bom? Eu também saberia que não era renovadora não diretiva porque ela está dentro das tendências liberais. Então, sabendo, né, um pouco de tendência liberal e tendência progressista, eu já eliminaria aqui, né, 3 assertiva, ficaria em dúvida nessas duas, mas saberia que era crítico social porque ela está mais completa, ela trabalha esse confronto, né, essa transformação da realidade histórico-social, diferente da libertadora de Paulo Freire, que trabalha a questão das consciências políticas, ok? Olha que questão interessante essa daqui, gente. Correlacione as tendências pedagógicas e suas respectivas características.
E aqui veja que a experiência também de prova, ela conta muito para você matar uma questão dessa, né? Porque se você ficar em dúvida em um conceito ou outro, em uma característica ou outra, você pode ir ali por eliminação, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente vai avaliar essa questão, tá bom? Então eu tenho as duas correntes, né? A liberal e a progressista, e ele quer que a gente aqui identifique as características, tá bom? Enfatiza o ensino humanístico de cultura geral. Qual é a tendência que trabalha a ideia, né, forte de cultura geral humanística, gente? É a liberal, né? Tendência tradicional, mais especificamente, tá bom? Atua no aperfeiçoamento da ordem vigente, né? Da ordem social vigente. Qual é a tendência que quer manter o status quo, que não quer transformar? É a liberal, não é isso? Nós acabamos de ver lá no resumo. Defende que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto. Qual é a tendência, né, que diz que a criança, inclusive, se assemelha ao aspecto do adulto, né? É a tendência liberal, tá bom? Não tem para onde correr, né? O próprio Paulo Freire questiona isso, né? Tanto que quando ele propõe uma metodologia diferente, inclusive para a alfabetização dos adultos, tá certo? Acentua o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. Opa, falou em aptidões individuais, eu estou falando de qual tendência? A renovada, gente. Lembra? A renovada não diretiva. Por que não diretiva? Porque ela quer que as aptidões individuais dos alunos floresçam. Então, eu não posso direcionar esse aluno para determinada área ou outra. A escola tem que preparar todo um espaço para que essas aptidões possam aparecer. E aí sim, os alunos vão poder ter o seu desenvolvimento, né, dessas aptidões na sua máxima plenitude, tá certo? Então, é a liberal, né? Destaca a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Opa, aqui já é diferente. Qual é a tendência que diz que a apropriação dos conteúdos é importante para que as pessoas transformem as realidades sociais? É a tendência crítica social dos conteúdos que está dentro da onde, gente? Da progressista, né? Então, aqui é a 2. Qual é a alternativa correta aqui? A única alternativa correta possível é a alternativa A. Então, muito tranquilo, né? Basta ter um pouco de análise aqui que você mataria essa questão. Caso você ficasse com dúvida, você iria por eliminação. Tem coisa aqui que não pode estar dentro da tendência progressista, ok? Então vamos aqui para a próxima, né? A vivência grupal na forma de autogestão. Opa! Vivência grupal, autogestão é uma característica da tendência pedagógica. Quando eu estou falando de vivência grupal, quando eu estou falando de autogestão de grupos, né? Eu estou falando de qual tendência? Da libertária, gente. E a tendência libertária é a única que traz essa ideia de autogestão. Ou seja, os alunos eles vão questionar todo tipo de autoridade e é dentro do grupo que eles vão definir quais são os melhores conteúdos que eles vão trabalhar. Quando eu digo grupo, né, tá envolvido professores, alunos, tá bom? Todo mundo está na mesma patamar, ou seja, eles estão numa mesma ordem horizontal. Não há ninguém melhor, alguém que tem uma autoridade sobre o outro. É dentro desse grupo que eles vão se autogerir e vão definir quais são os melhores conteúdos que eles precisam estudar, ok? Então, já sei que é libertária porque falou de autogestão e vivência grupal, tá bom? Não poderia ser a renovada? Não necessariamente, porque a renovada é o quê? Aprender fazendo, ok? E aqui eu tenho o direcionamento, né, da escola, dos professores como facilitadores desse processo, embora a não diretiva, né, o professor ele vai simplesmente estruturar o ambiente para que essas aptidões individuais apareçam, mas eu não tenho autogestão, né, e vivência grupal para que essas aptidões individuais apareçam, tá certo? Não é a tradicional, não é a libertadora que é a do Paulo Freire, né, que é a consciência política, e não é a renovadora não diretiva, tá bom? Aqui eu trago uma outra questão que essa prova cobrou, que foi sobre a avaliação educacional, né, que está dentro também do aspecto do conhecimento didático, e aí veja que interessante como é que esses certames eles cobram esse tipo de conhecimento, tá bom? Vamos lá. A avaliação educacional tem como uma de suas características, né? Aqui ele está falando das características da avaliação educacional, tá certo? Lembrando que a avaliação educacional tem aquelas 3 funções, né? Eu tenho a função diagnóstica, eu tenho a função formativa, tá bom? E eu tenho a função somativa, ok, gente? São as 3 funções da avaliação educacional, né? Já muito bem discutida por esses autores, tá bom? A diagnóstica é para quando eu faço no início do processo. A formativa é acompanhando todo o processo, o percurso formativo desses alunos, e a somativa é aquela
que apresenta um resultado, apresenta uma nota, que inclusive os sistemas de ensino exigem essa nota justamente para saber se o aluno está aprovado ou reprovado, ok? Então, essa nota no final é a somativa, a formativa é quando eu acompanho todo o processo formativo desses alunos, e a diagnóstica é aquela que é feita no início do processo, para saber quais conhecimentos esses alunos têm, tá bom? E aqui ela não está pedindo, na verdade, as funções, ela está pedindo as características da avaliação educacional, tá bom? Inclusive, essa questão ela foi anulada, né? A gente vai já identificar por que ela foi anulada, tá bom? Vamos ver aqui as alternativas. Uma das características da avaliação educacional é ser universal? Não, gente. Eu não posso entender que uma das características da avaliação educacional é ser universal. Ou seja, se eu tivesse uma característica universal, ela poderia ser aplicada em qualquer momento, né? E para qualquer pessoa. E não é isso que caracteriza a questão da avaliação educacional, tá bom? Ela pode ser processual. Eu posso dizer que uma das características da avaliação educacional é processual? Sim, eu poderia dizer isso. Por quê? Porque ela está dentro aqui, ó, da função formativa. Então, uma das características da avaliação ela é ser processual. Por quê? Porque ela vai acompanhar todo o percurso formativo dos nossos alunos. Desde quando ele entra no sistema escolar, na educação infantil, até no final do processo, ali pensando na educação básica, né, até o ensino médio. Então, eu posso ter esse olhar do todo, né, do processual do meu aluno, tá bom? Mas vamos olhar as outras questões. Uma das características é estar em larga escala? Não. A gente sabe que a larga escala existe no processo da avaliação educacional, mas ela não é uma das características dessa avaliação, tá bom? Ter caráter classificatório? Opa, isso daqui é interessante, né? Porque assim, ó, eu entendo que uma das características da avaliação educacional é ser processual, mas eu poderia dizer que uma das características da avaliação educacional é ter caráter classificatório? Eu poderia dizer assim, depende de qual tendência nós estamos falando. Se for da tendência tradicional, sim, é verdadeiro. Porque a tendência tradicional, a característica da avaliação dela, ela é classificatória, tá bom? Como a questão não especificou, né? Então, deixou no limbo aqui, tá bom? Valorizar a multiculturalidade? Também não, né? Porque aqui ficaria muito aberto, tá bom? Então, as duas questões possíveis, né? Eu iria, obviamente, na B, mas a D também poderia ser verdadeira, porque ela é uma característica, né, de uma avaliação do ponto de vista tradicional. Ela é classificatória, ela é hierárquica, tá bom? Então, essa questão aqui ela foi anulada, tá certo? Aqui está o nosso gabarito, né? O gabarito das nossas questões, tá bom? Alternativa, primeiro foi a B, né? Segunda D, terceira A, e essa questão, né, 4, ela foi anulada por esse certame, tá bom? Tá bom, gente? Então, como vocês viram, né, assim, de forma muito tranquila, a apresentação de como essas bancas cobram esse tipo de conhecimento, e como um pequeno resumo, né, a gente mata aí, de certa forma, né, como essas questões elas aparecem nessas bancas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, obviamente, também aqui embaixo, no link e aqui na descrição, um material, né, sobre didática, e sobre tendências pedagógicas, e também vou deixar algumas questões para que vocês possam baixar e ir treinando aí, para que vocês possam obter êxito nos próximos concursos e nos concursos que vocês estão se preparando. Então, sem mais delongas, bons estudos e até mais!